Vamos, pessoal, então, começar a nossa aula de hoje, pessoal, desse tema maravilhoso que nós estamos continuando, que é o tema de pais e filhos construindo verdadeiros vencedores. Tá bom? Ok, pessoal, vamos lá. Vamos que vamos. Pessoal, quero começar a falar com vocês sobre um assunto chamado em hebraico Af'ala lelo afnama. Em português significa um comando que você dá à criança sem querer que ela entenda isso como educação. Vamos lá entender o que eu quero dizer. Pessoal, muita coisa que a criança faz na nossa casa, esse ser que é a maior bênção do mundo, que é a criança, muitas coisas que ele faz, ela faz como criança. Ela não faz nem por bem, ela não faz por mal, não é uma coisa que ela vai acabar pegando e tendo com ela quando ficar adulto, é simplesmente uma coisa que só é de criança. Dá um exemplo aqui rápido, engatinhar em cima da mesa. Alguém já viu aqui um adulto que engatinha em cima da mesa? Dificilmente, a não ser que ele tenha bebido todas naquela noite, né? Esteja um pouquinho alterado, mas normalmente adulto, né? Desde criança, pré-adolescente, já não engatinha na mesa, já fica até achando que tudo é vergonha, né? Você quer dar mão pro pai e pra mãe às vezes na rua. Mas ele não tem essa coisa, porque é uma coisa de criança, não é por bem nem por mal, não é uma coisa nem mitzvah, não é uau, que coisa maravilhosa que ele engatinha em cima da mesa, e não é nada de coisa ruim. Então, isso é um conceito novo que eu quero ensinar para vocês nessa terceira aula de pais e filhos, que é a ideia do comando que você dá à criança sem aquilo ser uma necessidade de educação, desenvolver um grande raciocínio. É simplesmente um comando, tá certo? Por exemplo, adulto muitas vezes pode ficar botando o dedo no nariz toda hora em público, mas a criança bota muito mais. A criança tem muita mania de às vezes ficar com o dedo na boca. O adulto praticamente nunca, é quase inexistente, né? A não ser que tenha um trauma muito grande de criança. A criança, ela gosta de pegar a camisa e ficar esfregando às vezes na língua, lambendo assim a parte da camisa aqui da gola. E adulto normalmente não faz isso. Enfim, criança pega o chocolate, que a cara inteira está cheia de chocolate, e limpa com um terninho que ele está indo para uma festinha agora, para um casamento. Adulto não faz isso. Então não é o tipo da coisa que você tem que colocar como prioridade na educação. Não é o tipo da coisa que você tem que ficar criando grandes raciocínios, dando uma de intelectual, filósofo com seu filho. Vamos filosofar sobre lamber a gola da camisa. Vamos filosofar sobre a criança que engatinha na mesa e o homem do saco pegou ele, né? Como se fosse que agora tem que botar terror na criança para ela de jeito nenhum subir em cima da mesa, né? A gente inclusive vai falar dessas lendas urbanas, homem do saco, bicho-papão, essa loucura toda aí que só destrói as fantasias positivas que deveriam ser, ao menos, da criança. Pessoal, todo comando que a gente dá, que não precisa de um grande desenvolvimento, só fala. Só fala. Não precisa de grandes explicações. Um caso que eu quero dar para vocês que aconteceu na casa de um rebbe, ou seja, de um grande rabino de um grupo racídico, né? Que ele foi o seguinte, ele estava na casa dele, dando uma aula no mesão, aquele mesão gigante que fica 100 pessoas sentadas no salão, e o filho do rebbe era um bebê. E ele estava subindo na cadeira, da cadeira para a mesa e ficando engatinhando no meio da aula. E aí, os alunos ficaram perplexos. Caramba, está atrapalhando a aula, meu Deus do céu, que absurdo. E as pessoas ficavam tentando tirar a criança toda hora. E o rebbe, óbvio que ninguém ia chamar a atenção do rebbe, ele é o líder, um rabino com muita reverência, muito renome. Então esperavam o próprio rebbe quando ele quisesse. Aí o rebbe às vezes olhava, toda tranquilidade, pegava o bebê e botava no chão. E aí isso se repetia 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E aí a galera, com toda a humildade do mundo, chegou o braço direito, sempre o rebbe tem alguém que o ajuda em tudo, e falou: Rav, não está atrapalhando muito não? O seu filho está toda hora subindo assim, não é melhor logo dar um esporro nele, botar de castigo? Aí o rebbe falou: você já viu algum adulto engateando na mesa? Aí o cara falou: não. Então isso não faz parte do Hinur, que é a educação judaica. Isso é simplesmente um comando: olha, desce agora, vamos embora, desce de novo. Não é uma questão que você tem que se desesperar, a não ser que é urgente, né? Você está com o microfone na mão e aí a criança toda hora vem e fica dando um tapa no microfone.
Isso, além de ser considerado falta de respeito, que aí já é diferente, isso também está atrapalhando. Não dá para simplesmente ficar bonitinho, fofinho. Então, senão a gente acaba fazendo o quê? Não, olha, não pode vir para cá. Agora tem que ser com a mamãe lá, tá bom? Agora tem que ser lá com a mamãe. Não só que a gente acaba não dando educação, como a gente acaba fazendo outro problema, que é perdendo toda a moral frente ao nosso filho. Essa ideia de filho dar tapa na cara do pai, né, e o pai ri, é típico de um pai que ele não entende o mal que ele está fazendo, o monstro que ele está criando, né? A gente vê, às vezes, vídeos engraçadinhos na internet de filho batendo no pai e o pai rindo. Isso é um grande absurdo. Tá bom? Obrigado, Hashem, aí pelas 130 pessoas ao vivo. Vamos que vamos continuar. Ele, vai lá com a mamãe, vai? Para não atrapalhar o senhor. Pessoal, então é o seguinte, galera. Esse é o caso que eu queria dar para vocês, que ele acontece em várias situações. Tudo é assim. Dá licença, senta, troca a camisa. Mas se essa criança sujou a camisa, ele é uma criança, Baruch Hashem. Esse negócio do pai e a mãe, querer que a criança volte toda perfeitinha para casa, com a roupa limpinha, isso é um problema que ela está causando para a criança, né? Porque ela está fazendo a criança não ser criança, ela está fazendo a criança se destacar para o lado negativo, ou seja, ele vai ser agora com mais facilidade zoado pelos amiguinhos, né? Ele vai ser colocado num foco que não deveria estar sendo colocado, e aí daqui a pouco isso gera atitudes de delicadeza exagerada, como não gosta de brincadeira que suja, e aí ele pode sofrer qualquer tipo de brincadeira de mau gosto que vai atrapalhando e muito a autoestima e a personalidade da criança. Então, pessoal, a gente tem que saber ter uma criança normal, tá bom? Tem no Brasil, eu lembro lá aquela propaganda da OMO, né? E eles tentam bater muito nessa questão sentimental, mandaram bem, um marketing bom mesmo. É a ideia de mostrar que a criança tem que ser feliz. Criança boa mesmo é que suja, que é feliz e rola no chão. Criança que volta toda perfeitinha, né? Você tem que ficar preocupado. É para ficar preocupado. Isso não é bom. A criança tem que brincar. Então, toda vez que você quiser passar algum tipo de comando, passe esse comando. Se é coisa de criança, sem desespero, tá bom? Beto, depois traz um chá para mim? Obrigado. E aí, pessoal, vamos para o próximo ponto. Bem importante. Vamos começar um ponto já com uma bomba, que é uma das coisas que é os maiores erros que existem nos pais. Tá? Acredito que todos vocês vão concordar comigo. Que é o seguinte: comandos através de um prêmio. Né? Filho, se você fizer isso que eu estou te falando, eu vou te dar uma bala. Se você escutar o babu e sentar e ficar quieto ali, você vai ganhar um sorvete. Se você calar a boquinha e não atrapalhar a mamãe, você vai ganhar isso. Se você fizer uma reza para Hashem, você vai ganhar aquilo. Se você fizer uma reza de beber água, eu vou te dar uma boneca. Esse tipo de comando, através de prêmio, é uma das coisas mais negativas que existem na educação. Tá certo? Ou seja, a Hashem, ele coloca na Torá de várias formas, que quando a gente faz isso, a gente está ensinando para as crianças que simplesmente o prêmio é o único motivo dele estar fazendo aquele comando. E aí você vai ver o quanto a coisa vai piorar. Vocês vão ver junto comigo, galera, o quanto aqui o buraco é mais embaixo. Vou contar uma história para vocês do livro do Rav Yaakov Sson, que é o livro que eu já falei para vocês que eu estou seguindo muito para dar essa aula. Eu acho que é o rabino mais renomado no mundo ortodoxo hoje em dia aqui em Israel com psicologia e Torá, Rav Yaakov Sson. E ele fala o seguinte, ele conta a história, olha que história. Ele conta a história de um pai que ele chega para o filho e fala: filho, vamos estudar Mishnah? Mishnah é a Torá oral, por exemplo, porque é a avó, a ética dos pais e por aí vai. E aí o paizão, ele chega com o filhote e fala o seguinte: cada Mishnah é uma estrofe, mais ou menos de 4 linhas. Por alto, pessoal, 4 linhas de algum dito da Torá oral, que é direto de Deus para Moshe Rabbeinu e depois para as gerações. Aí o pai lá estuda com o filho e fala: cola cavote, você estudou, toma R$1. Tá? Em Israel é 1 shekel, a moeda daqui. Toma 1 shekel. Cada Mishnah que você estudar, ou seja, cada estrofe aí de 4 linhas, você vai ganhar 1 shekel. E o pai está sentindo ali o bam, que está mandando muito bem. Tadinho, o elfo que ele está fazendo isso com uma boa intenção, mas vamos ver no que vai dar. E ele começa a dar uma história verídica. Ele toma 1 shekel, toma 1 shekel. Muito obrigado, Berta. E ele começa a dar 1 shekel para cada vez que o filho faz Mishnah. Quando o filho cresce, história real, ele chega lá para os 17 anos, o pai vê que o filho está pedindo um emprego na vendinha debaixo da casa que eles moram.
E o pai, que quer que o filho seja um grande erudito da Torá, um grande estudioso, fala, filho, você está maluco? Mesmo que você quisesse trabalhar, mas calma, não está precisando, você pode aproveitar para estudar, não está faltando nada em casa, calma. E aí o filho fala para o pai, como assim, pai? Eu vou te explicar, você que me ensinou a fazer isso. Eu vou te explicar a conta, papai. Cada vez que você me obriga a estudar uma Mishnah, você me dá um shekel. Então eu fui lá e fiz uma conta. Quando eu trabalho na vendinha, por hora, eu ganho 25 shekel. Ou seja, eu ganho 25 vezes mais do que estudar uma Mishnah. Então, pai, eu entendi perfeitamente o que eu preciso fazer. Agora eu vou trabalhar muito e assim eu vou ganhar muito shekel. Sem precisar, papai, ficar estudando toda hora a Mishnah. Pessoal, vocês estão entendendo? Meu Deus do céu, que pai e mãe quer escutar isso? É para chorar, né? É para chorar. Não tem graça nenhuma, né? É desesperador. É rir para não chorar. Pessoal, é um caso que a gente vê que acontece toda hora. Nem sempre o nosso filho, com 17 anos, vem com uma frase bombástica, daquele modo que você vai chegar e falar, uau, meu Deus, onde foi que eu errei, que aquilo agora vai virar um livro. Porque normalmente a gente continua se enganando, mesmo quando o filho fala pra gente uma coisa assim. A gente adora se enganar. Pai e mãe também gostam de mimar muito o filho. Então a gente tem uma coisa de dizer que não está acontecendo aquilo. É um fenômeno inexistente. São os outros que são invejosos que estão dizendo que está acontecendo. E aí a gente vê que comando ligado a prêmio é horroroso. Então, Rabino, quando pode ser utilizado o prêmio na educação? Muitas vezes, contanto que não esteja atrelado a uma atitude boa de forma direta, que seja de forma indireta. Vou te dar um exemplo. Já que nós estamos estudando aqui há muito tempo, Torá e o meu filho, poxa, tá frio, tá gostoso, né? Vamos tomar um chá? Vamos tomar um chocolate quente bem gostoso, com um biscoito delicioso, aqui em Israel, cheio de chocolate maravilhoso. Vamos comer? Vamos. Eu não estou dizendo que é porque você está estudando que a gente vai comer um chocolate. Eu estou querendo, entre aspas, aproveitar que estamos há muito tempo juntos, que bateu uma fome, que é normal sentir fome e vamos comer. Na verdade, eu sim estou querendo atrelar o estudo, mas aí já se chama condicionamento positivo, como a gente aprendeu na aula passada, que aí é bom. É aquela coisa do garoto sempre lembrar que o vovô jogava o filho para cima quando fazia uma brahá. Isso não é obrigatoriamente um prêmio, porque não é um prazer extremo ou de prêmio palpável, não é um boneco que você dá quando joga ele para cima, e sim uma demonstração de amor. E demonstração de amor pode sempre ser um prêmio, porque demonstração de amor é uma coisa pura. Se o filho achar que toda vez que ele fizer uma mitzvah, Deus vai amar ele mais, então você está ensinando bem. Isso não é um prêmio problemático. O prêmio problemático é aquela coisa palpável, é tudo que está ligado ao fator monetário. Tudo dinheiro, boneco, presente, bala, chocolate, chiclete. É isso que não pode ser uma costura que você faça de forma direta e paralela, né? Ou melhor, de encontro. Fiz mitzvah, cadê meu chocolate? Falei com a Hashem, cadê meu sorvete? Cadê? Vambora, pô! E o pior é que quando o judeu cresce, ele sabe que o principal da recompensa não é no mundo físico. O principal da recompensa é no mundo espiritual. Então você está enganando o teu filho duas vezes. Primeiro, você está enganando o teu filho, ensinando que o prêmio é nesse mundo, quando na verdade o principal é no vindouro. Existe recompensa nesse mundo, mas o principal é no vindouro. Outra coisa que você está sendo problemático é que você está conectando o teu filho ao veículo que você está utilizando, que no caso é o dinheiro, tá bom? Então, pessoal, isso é um problema. Qualquer tipo de prêmio assim é ruim. Se você estudar assim, vão passear. Não tem que ser. Passear tem que ser quase que por acaso, tá certo? Não tem problema fazer isso. O filho não vai perceber de uma forma maldosa, ele vai entender isso como natural. Pô, estamos estudando muito, né? Estamos muito tempo dentro de casa. Vamos dar uma volta? Vamos. Ou seja, não é só porque você estudou bem que a gente vai dar uma volta. É porque também estamos muito tempo dentro de casa, que também é gostoso pegar um ar. É por outros fatores, tá? A premiação única que o filho tem que ter de verdade quando ele faz uma mitzvah é amor e carinho que o pai e a mãe demonstram quando ele faz algo bom. É a conexão que você cria entre o teu filho e Deus. Tá? Acho que a gente vai falar depois de forma também mais profunda. Tá bom, galera? Comando através de prêmio. Realmente uma destruição de acordo com a visão judaica. Obrigado, Hashem, aí pelas mais de 150 pessoas ao vivo e vamos continuar com a nossa aula. Pessoal, faremos e ouviremos. Já escutaram essa frase?
Em hebraico, Naaseh Venishma. Essa é a frase que o povo judeu falou no pé do Monte Sinai, quando a gente recebeu a Torá. Deus queria entender do povo: vocês estão comigo ou não estão? Galera, vocês estão fechando comigo ou não? E a galera respondeu: faremos e ouviremos. Ou seja, Hashem, a gente confia tanto que primeiro a gente vai fazer as mitzvot e depois a gente vai entender elas a fundo. Ou seja, se eu tentar entender Deus, eu vou morrer e nunca vou cumprir uma mitzvah. Então eu vou ser humilde, eu vou começar cumprindo e ao longo do tempo eu vou entendendo. Essa também é a visão que Deus manda a gente ter. E aí, pessoal, olha que interessante. Faremos e ouviremos, não somos nós adultos quando dissemos no deserto para Deus, no Monte Sinai? Foi. Então, lembra que o pai e a mãe também têm uma denominação mínima de Deus para o filho. O filho vê o pai e a mãe como um poder divino. Saibam disso. Para o filho, muitas vezes o pai pode voar, o pai e a mãe não dormem, o pai e a mãe, eles que são os médicos, são tudo. Então, nessa hora que a gente tem que aproveitar essa deixa e lembrar que primeiro o filho tem que fazer para depois escutar. E aí vem a questão que eu falei na primeira parte da aula, que é comando simples, sem tentar ficar fazendo disso uma grande racionalização, que é, por exemplo, tá engateando na mesa, dá licença, papapá. É a mesma coisa que é você devagarzinho colocar como costume as mitzvot, como se fosse não, mostrando que é a coisa mais óbvia do mundo, tá certo? Por exemplo, kippah. A criança de 3 anos ou 2 anos ainda não entende o fator kippah, não entende porque está utilizando. Com 5 ainda, você tem que ir muito devagar. Então, uma das melhores formas é simplesmente se agir de forma natural. Por exemplo, o nome do teu filho é Yosef. Você fala: Yosef, cadê a kippazinha? Cadê a kippazinha do Yosef? Yosef Tzadik. Você está querendo condicionar a palavra tzadik, que é um justo, um sábio. Só que ele também não sabe o que é tzadik. Só que de acordo com o tom de voz que você fala, fofo e carinhoso, e o timbre de voz, você está conectando algo bom. Isso libera na criança, inclusive fisicamente falando, hormônios, dopamina, serotonina, prazer. Então você está conectando algo bom. Isso é condicionamento físico. Isso é comando antes de ensinar. Comando antes do ensinamento. Ou seja, faremos, depois ouviremos. Olha que interessante. Pare você hoje, depois dessa aula, para refletir bastante sobre esse tema. Com teu marido, tua esposa, teu filho, teu amigo papagaio. Sobre esse tema o seguinte: primeiro eu preciso fazer para depois entender. Uau, deixa eu tentar imaginar isso na minha vida dentro de casa. Tá entendendo? Sem precisar explicar tanto. Depois explicar muito. A gente vai ver que a conversa, na nossa aula de hoje, a gente vai falar da importância da conversa. Eu vou dar um exemplo. Criança jogar coisa no lixo quando tem que jogar. Fala que tem que jogar no lixo. Toda hora que acabar um papel de um biscoito, você fala: vai lá jogar no lixo. E cola cavado. Ele não sabe ainda do bem que ele está fazendo, ele não sabe da questão ambiental, nada. Ele foi jogar no lixo, ele entende que foi correto. Acabou. Esse é o comando. Toda hora, joga no lixo. O problema é que aqui em casa, pelo menos, muita coisa que a gente não encontra em casa, a gente é só procurar no lixo. Carteira da esposa, bolsa, mochila, vela de Shabbat, câmera, celular, copo. Só cadeira que elas não conseguem botar no lixo porque não cabe. Mas, muitas vezes a criança entende que tem que jogar no lixo. Jogar o quê? Pô, joga tudo. Essa câmera, para mim, não estou usando, é igual o papel da bala. Aí, nessa hora, você começa a entrar em desespero e pedir, pelo amor de Deus, para a criança não jogar mais fora. Porque eu digo isso porque não tem como você explicar, logicamente, uma criança de 2 anos tudo. Por mais que conversa já é bom nessa idade, mas o que eu quero dizer é que a prioridade é que você tem que fazer comandos naturalidade. Dica para esse ponto: toda vez que você for fazer um comando, para você mostrar que ele é muito comum, é agir sempre com naturalidade, com tranquilidade e com firmeza. Firmeza agora não é, ei, não é ditadura não. A ideia é agir com firmeza, ou seja, está claro para mim o que eu, papai ou mamãe, estou fazendo. Então isso já entra como faremos e ouviremos, porque é verdade, tá certo? E assim a gente vai ensinando a moral, a ética, os bons costumes, tudo mais. Um exemplo que eu faço aqui em casa por exemplo, dar brinquedo. Se não está usando o brinquedo, não importa se tem 2, 5 ou 7 aqui em casa, a gente vai dar para o pobre. E depois não adianta choramingar, vai dar e acabou. E quando vai dar e acabou, a criança, no desespero do egoísmo dela, porque a criança é egoísta, é normal, tá, pessoal? Eu amo criança, mas a Torá explica que o início da fase da infância é de egoísmo, tudo para mim, eu.
Então, você não pode dar pé para trás. Você tem que ensinar um novo prazer que ele nunca teve, que é dar para os pobres, dar para as pessoas que não têm, dar para as pessoas que não têm a oportunidade que você tem. Com isso, você faz duas coisas. Você dá o prazer, você ensina a criança a ter um prazer que ele jamais conheceria se você não o ensinasse. 3 até. Número 2, você ensina uma mitzvah. E número 3, você ensina o teu filho ou filha a valorizar o que ele não está utilizando em casa. Porque criança hoje em dia, ainda mais com os brinquedinhos que vem tudo da China, Tailândia, Índia, que você compra às vezes coisa por 30 centavos, para criança há 100 anos atrás, ele às vezes na vida inteira de infância ele ia ter um brinquedo de 30 centavos de hoje em dia. Já hoje em dia ele tem 300. Cada festinha que ele vai do amigo é um balão, e um balão grande com desenho já é um presente. Ou seja, a gente está num mundo que a gente acha que não. O meu filho ele tem que ter tudo, ele tem que ter uma Disney em casa, senão ele não vai ser feliz. E a gente peca no sentido agora de errar nessa estrutura racional. A gente quer desenvolver no filho uma coisa que ele nem precisa. Ou seja, a gente está criando ambições negativas, consumistas, materialistas, desnecessárias, inclusive que depois vão tornar precária a ética e a moral da criança. Porque para que eu vou dar tanta caridade para o pobre? Poxa, eu posso aproveitar e comprar um novo videogame da época. Porque meu pai e minha mãe ensinou que em casa tem que ter a Disney. Para que você vai fazer isso? Às vezes eu pego meu filho e minha filha brincando com uma maçã, brincando com uma casca de alguma coisa, brincando com um ovo. Pega um ovo que abriu e fica desenhando no ovo. E a boneca ali de R$100 não brinca. Então é nessa hora que você tem que se olhar no espelho, né? E brincando, se imaginar com a orelha grande e falar, como eu estou sendo bobo. Por que eu estou ensinando uma coisa que minha criança não precisa? Para que deturpar uma coisa que já veio correto de fábrica, né? Teu telefone veio certinho, você ainda quer dar uma bica nele. Para que dar uma bica no teu telefone que já está funcionando certinho? Pessoal, quem está ao vivo responde amém. Essas em média 160 pessoas. 160 pessoas ao vivo mais ou menos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol yad vayó. Baruch Hashem, galera. Vamos continuar. Questão disciplina. Em hebraico mishmaat. Mishmaat, que é disciplina. E tem uma coisa muito interessante, pessoal. Por quê? Porque a disciplina, ela está ligada a pais fortes e confiantes. Pai que é forte, ele tem disciplina e passa disciplina. E pai que não é forte, não passa disciplina. Logo, o seu filho, quando vê que um dia você manda escovar o dente e outro não. Um dia você manda estudar a Torá, hoje não. Um dia você manda fazer isso, outro não. Ele entende fraqueza. E o lado negativo da criança, ainda mais que ele começa com mau instinto no mundo e só vai receber a grande parte da alma, homem com 13 anos e mulher com 12, então você está ensinando o teu filho a te enganar. Você está ensinando o teu filho a como tentar passar a perna nos pais. Como, por exemplo, pai, estou cansado, não quero escovar o dente. Mas se ele entendesse que aquilo é disciplina é obrigatória, ele escovaria. Vou te dar um exemplo. Você nunca deixou teu filho andar pelado na rua. A não ser que ele é um bebezinho fofo, muito pequeno, você trocou ele no shopping. Mas você nunca vai deixar teu filho andando pelado na rua de mão dada normal por aí. Então a criança nunca vai deixar de botar uma roupa. Ela já, no início da consciência mental dela, ela já sempre está se vestindo. Por quê? Porque nisso você não errou. Nisso você colocou a disciplina como se fosse faremos e ouviremos. É um comando óbvio que um dia, filho, você vai entender o quanto é importante. E o filho vê que você, pai ou mãe, está passando com tanto fervor aquele ponto, que com certeza eu tenho que fazer, porque meu pai e minha mãe não estariam não estariam enganados, né? Porque meu pai e mãe são como Deus, como a gente falou na psicologia da criança. Então, galera, isso acontece direto. Escovou o dente, é todo dia escovar o dente. Às vezes a gente tem preguiça, né? Às vezes a gente está acabado, deitado, e não escova o dente. Você tem uma brincadeira que é a diferença do homem e a mulher, né? Isso é bem judaico, né? Que é a questão da diferença do homem e da mulher. A mulher é muito mais organizada que o homem. O homem tem mais problema. O homem, ele deita, ele faz alguma coisa e do nada ele dorme. Então ele pode acabar dormindo em cima da mesa, no sofá, ele pode dormir no chão. Não é que ele escolhe dormir, ele acaba dormindo. Normalmente o homem é mais assim. E a mulher tem uma coisa toda bonitinha, muito mais a ideia de botar roupa de mimi, e ela cheira muito a roupa dela antes de dormir, uma coisa muito mais delicada
do que para o homem. E aí, isso acaba sendo um problema, porque homens que, Deus me livre, né, se separou da esposa, ou Deus me livre, os filhos são órfãos de mãe, é só o pai que cuida, o pai tem que tomar mais cuidado com a questão disciplinar, porque normalmente o homem é menos disciplinado. Então ele tem que manter o que a gente fala em hebraico, uma regra chamada Hok Velo Yavor, ou seja, é uma lei que não tem como passar por ela, é um bloco, não passa por ela. Escovar o dente, jantar, pedir bênção do pai e da mãe, faça disso coisas que se tornem diárias, né? Assuntos que realmente entrem na mente e na alma do seu filho, de uma forma que ele veja aquilo como a única coisa que existe, né? Você vai me dizer, Rabino, mas não é um pouco fechado fazer isso? Não. A gente não tem que ensinar o errado para mostrar que a gente é aberto. A gente não tem que, entre aspas, fazer o teu filho fazer errado, né? Para mostrar que eu sou um filho aberto, eu vou dar cocaína pro meu filho, porque assim ele vai ser um cara aberto. Não, você ensina só o certo. Quando ele tiver com a cabeça um pouquinho mais formada, para cada assunto depende da idade, aí você começa a falar sobre todas as coisas que tem no mundo de errado, né? Frente àquilo que você está ensinando. Você está ensinando comida saudável? Você fala que tem gente que toma coca o dia inteiro, que o dente do cara vai cair, que a barriga dele fica com furinho, e que depois ele tem que ficar no hospital, tem que morar lá. Então você vai passando histórias, né, que você precisa ensinar para o teu filho com consciência o mal que é. Por exemplo, hoje em dia eu vejo criança, eu conheço aluno meu, que não bebe água. Ele bebe ou refrigerante ou suco, ele não bebe, não gosta de beber água. E a gente sabe que o refrigerante tem um pH baixíssimo, o suco também. Então cada gole de suco e refrigerante, ele está se desidratando mais ainda. Essa criança fica doente, ela é doente, né? Por natureza o cérebro dele não está irrigado. Por natureza o coração não consegue bombear direito. Então ele é uma criança que está lesada. Lesada no sentido ciência mesmo, né? Não no sentido agora de xingar alguém, Deus me livre. Lesada, ela ficou lesada mentalmente. Isso é um problema sério. Pessoal, vamos entender qual que é a base da disciplina. A base da disciplina é questão de pais que eles são fortes. Tá? Eu quero dar um exemplo para vocês o seguinte. São os pais que eles passam confiança para os filhos. Vocês veem que a tendência do filho quando tem um sonambulismo, um sono ruim, é correr para o quarto dos pais. Nessa hora, o teu filho está se colocando como super-herói. Então você é obrigado, né, a prestigiar esse posto. Você não pode deixar de fazer esse posto nunca. Por isso que quando a gente é pai, a gente se cancela pro filho. Nem existe, para filho, não é saco, vou dormir. Nessa hora você tem que entender que dentro do mundo da criança, o pesadelo que ele viu é igual você se agora assistir... Não, Leorinho, vai lá com a mamãe. Não pode, tá? Mas isso aqui dá pra mamãe. Mimi, vem cá, mamãe. Berta, vem cá. É igual se você agora, acordado, vê o sol caindo. Se você acordado, vê o sol caindo do nada, você vai entrar em desespero. Você vai dizer, caraca, chama a polícia, bombeiro, meu Deus do céu, chama Israel, né? Então, quando teu filhinho, de idade que não importa qual, quando ele tem um pesadelo que o sol está caindo, para ele o sol está caindo de verdade. E aí vem um novo conceito. Para você poder dar alguma disciplina, vem um outro conceito que está andando casado com disciplina, que é entender o mundo da criança. A gente esquece que foi criança um dia, isso é um problema. Não é à toa que a visão judaica fala que quanto mais cedo você tem filho, mais próximo em idade você estará dele. Então a tua psicologia vai estar mais próxima ao teu filho. Você vai poder realmente entender, ajudar, conversar. Você vai poder realmente desinibir os problemas que aparecem com muito mais versatilidade. Você vai ser uma pessoa mais versátil, né? Para poder ter sucesso nisso. Então, galera, esse ponto de você ter que suprir a parte heróica é muito importante. Essa questão de para você poder passar a disciplina, você ter que ser uma pessoa forte e que entende o mundo da criança. Entenda o mundo da sua criança. Quando uma criança fala para você que teve um pesadelo, que ela morreu no sonho, não fala, Gugu Dadá, você morreu no sonho, Gugu Dadá, e aí fica falando pro vizinho rindo, olha que fofo. Isso, você não sabe o que acontece, mas isso humilha a criança, tá? A minha ideia aqui não é dizer que crianças são feitas de papel. Não, elas são muito fortes, mais que a gente muitas vezes. Mas isso é humilhação. Só que a gente acha que criança não fica humilhada. Óbvio que fica. Meu Deus, quanto fica.
Quanta criança que é desinibida começa a se tornar traumatizada, fechada, tudo bota pra dentro, problemas, porque o pai e a mãe ficam expondo ele toda hora. Por isso, quando o seu filho vem te trazer alguma realidade na mente dele, entenda como se fosse um adulto te contando. Fala, o que foi, Yosef? Conta pro papai o que está acontecendo. Mas como é que você sentiu? Foi assim? Deixa o papai te explicar. No sonho, não é verdade. Mas mesmo assim parece que é, né? Tá. Mostre seriedade. Não brinque com uma coisa que pro seu filho é sério. Porque é igual o adulto vem te dizer que ele tá achando que vai morrer e você fica... Pô, teu cara vai querer te dar uns tapas na cara, né? Teu amigo tá dizendo que acha que vai morrer e você fica apertando a bochecha dele. Filma, tira foto, bota no Facebook. Não é exatamente assim que você vai estar ajudando, né? O teu amigo. Não é assim que você vai estar ajudando ele. Então, pessoal, entender o mundo do filho. Como é que eu faço para entender o mundo do filho? Voltar a ser um pouco criança. Estudar a mentalidade da criança. Ler muita história infantil pro filho e às vezes sozinho, preparando para o que eu vou ler hoje de noite pro meu filho, porque assim eu entendo e né? Quando eu era pequeno eu achava que todo mundo voava e eu achava que isso. Então como é que eu vou contar uma história bonita pro meu filho na qual eu vou ensinar que criança não voa, mas ao mesmo tempo a ideia de voar ainda é bonita, né? Porque tem muita criança que vê Batman, vê Homem-Aranha e pula pela janela e morre. Então você tem que entender, né? Eu lembro que uma vez tinha alunos, né? Que na Yeshiva, onde eu trabalho, na Sharidat, maravilhosa, as pessoas muitas vezes chegam nada religiosas, então muitas vezes horas jogando videogame, horas ocupando o dia de formas aleatórias. E aí uma vez a minha filha pequena estava comigo na Yeshiva e ela viu uma pessoa jogando Batman e ela falou, papai, vamos voar hoje também pela janela? Aquilo me bateu um desespero, que com certeza vocês estão entendendo, desespero é esse de um pai. E aí, óbvio que naquele dia eu fiz todo um negócio para conversar, para contar a história, para dizer o que acontece quando uma pessoa pula e cai, porque a gente não voa. Que uma vez uma pessoa jogou uma melancia, o que acontece com a melancia quando joga no chão. E você tem que deixar aquilo muito claro para a criança, tá certo? Coisas que estão ligadas a risco de vida, você tem que ser muito duro. Pessoal, história trágica que eu vou contar para vocês, mas rapidinha para a gente poder realmente pegar o lado positivo. Teve uma vez uma mãe aqui em Israel, se não me engano, no bairro onde eu moro, que o irmão mais velho estava brincando de bola de gude, o que já é um perigo quando você tem muita criança em casa. Se você tem duas crianças, já é problema, ainda mais se a diferença de idade é grande, porque o grande vai querer brincar de bola de gude e o pequeno não tem noção do que é isso. Bola de gude, ele tem o tamanho exato da traqueia, então ele fecha a traqueia, é quase impossível ir para dentro e para fora, normalmente a pessoa sufoca e morre. Então, para que brincar com isso, né? Então, teve uma mãe que não sabia disso, obviamente, né? E não pensou nisso. E a criança mais velha estava brincando de bolinha de gude em cima do berço do bebê. Entrou na boca do bebê, ele sufocou. A mãe, nessa hora, fez a massagem que existe, né? Porque quando uma pessoa começa já a andar, começa a ficar em pé, você faz normalmente com a ponta do dedo aqui para dentro, com a mão, bota aqui no diafragma e você começa a botar para dentro, como se fosse para cima aqui para o pulmão, e normalmente a pessoa cospe. Tem um movimento exato que você aprende. E quando a criança ainda não não sabe andar, então você pega com a mão mesmo no peito, embaixo, e fica apertando para ele cuspir. Enfim, a mãe conseguiu salvar o bebê. Só que a mãe ficou naquela de que se ele tinha que botar de castigo, se não, pode traumatizar meu filho mais velho. Ficou nesse grande erro. Enfim, 2 semanas depois, aconteceu o ato de novo e aquele bebê morreu. E aí, obviamente, que o rabino, quando escutou isso, não vai agora ficar criticando, é óbvio, né? O bebê morreu. Mas esse rabino, anos depois, ensinou para o público, para todas as pessoas, que é nessas horas que a gente é muito bobo quando a gente não dá um tapa, quando a gente não bota de castigo duro. Quando a coisa está ligada a risco de vida, não tem brincadeira, porque a coisa mais importante é o teu filho. Então, um tapa, ele não é nada perto da vida do teu filho. Agora, se você não dá um tapa achando que não importa, não precisa, então você está colocando o teu filho na importância de um tapa. Você não está colocando o teu filho a importância de nada. Então, pessoal, é importante de vez em quando dar um tapa. É importante de vez em quando dar uma chinelada. É importante de vez em quando dar um beliscão. Nada para machucar, nada para traumatizar, né? Que todo mundo aqui que está me entendendo bem e não querendo achar palavras para julgar mal,
sabe o que eu tô querendo passar para vocês, tá certo? Agora, bater com cinto, ajoelhar no milho quente, espancar, botar pimenta para a criança ficar desesperada, não precisa disso, não é por aí, tá? Não é por aí. Mas um beliscãozinho que incomode, um tapinha, tudo isso. E nunca expondo a criança, que é costurando o ponto atrás que a gente falou, que é não brincar com o mundo da criança. Que se a criança levanta no meio da noite, fala que teve um sonho, você está com teus amigos na sala e fica brincando com teu filho, ele vai ficar humilhado. A mesma coisa quando teu filho erra, porque ele ainda não entende perfeitamente certo e errado, você bate no teu filho na frente dos outros. Isso expõe teu filho, isso humilha, né? É uma coisa que eu já falei para vocês na aula passada, que eu sempre lembro da minha mãe. Qualquer conversa mais séria, se é que vocês me entendem, era no banheiro do restaurante, era fora. Então essa questão é extremamente importante. Galera, outra coisa que eu quero falar para vocês, é impressionante as pesquisas que foram feitas tanto na Alemanha quanto na Suécia, que são duas pesquisas que eu queria falar para vocês, vocês vão amar escutando agora, que é sobre a criança se assustar ou a criança ficar tranquila. O que eu quero dizer? Olha que legal. Tem várias pesquisas que mostram que toda vez que um bebê ou criança pequena escuta barulho de liquidificador, moto passando rápida, muito forte pela rua, estalinho, bombinha, coisas assim, a criança passa por um estresse, um susto, literalmente como um adulto quando ele vê um acidente brutal na frente dele, tá? Sem exageros, esse é o que a pesquisa fala. Então, em outras palavras, a criança, ela é extremamente desconfiada. A criança é muito insegura e você muitas vezes não sabe o porquê, mas é de 300 vezes liquidificador aberto e tudo mais. Então, saiba ensinar as coisas novas do mundo para o teu filho. Antes de ligar o liquidificador, quando você vê que assusta, fica mostrando. Fica nem que seja meia hora, fazendo até ele apertar o botão do liquidificador. Finge que dança quando o liquidificador fingindo que é igual musiquinha. Anime, faça as coisas se tornarem doces, para que o mundo recaia para ele como mais leve. Infelizmente, como a gente não para pensar na mente das crianças, a gente acaba fazendo com que grande parte dos fenômenos do mundo tornem-se traumáticos para os filhos. E você, pai e mãe, não está participando. Você não está sendo o herói que o seu filho esperava. Isso é uma coisa muito triste, né? Então, pessoal, essas pesquisas mostram que quando um pai, nessa hora uma mãe, que o filho está passando por esse grande nível de estresse, tá? Pega o filho no colo e fala, tá tudo bem, não aconteceu nada. Existe um grande nível liberado de prazer na criança. De tudo que vocês podem imaginar, de tranquilidade, até de soninho que dá, serotonina, dopamina, os hormônios se estabilizam, o coração volta a bater numa frequência melhor, os músculos param de se enrijecer. É uma mágica. É uma magia maravilhosa que você faz quando você dá um abraço ao seu filho e com uma voz calma fala que você ama ele. Logo, daqui a gente aprende que toda vez que você sai gritando em casa, estressado, meu Deus, tudo bate no chão, dá tapa nas coisas quando quer falar, o quanto isso atrapalha e destrói o crescimento saudável do teu filho. Nada de ficar dando grito, nada de berrar, nada de explodir janela com grito, nada de ficar dando tapas, porque isso é realmente um quase assassinato. Você está matando a criança aos poucos. Depois ela com 20 anos vai ter que fazer terapia pelo resto da vida e você vai ficar dizendo onde foi que eu errei, eu fui um ótimo pai, não entendo o que aconteceu. Tá certo, pessoal? Agora eu quero aproveitar para contar uma outra notícia que tem 90% a ver com tudo que a gente está falando, que é ligado ao único animal que a Torá diz que tem inimizade com o ser humano desde a criação do mundo, que é a cobra. Quando a cobra foi amaldiçoada, a Torá diz que Deus amaldiçoou também a amizade dela com o homem, principalmente com a mulher. O que é interessante? Que nessa mesma pesquisa que eu vi, que é Suécia com a Alemanha, eles tiraram uma conclusão impressionante. Eles dizem que toda criança de 5 anos, quando você mostra qualquer animal que ele já estudou sobre, ele fica com medo. Por exemplo, animal que dá medo. Crocodilo, leão, tigre, gorila nervoso, né? Porque ele já entendeu. Mas nunca foi feito pesquisas em crianças abaixo do entendimento, ou seja, criança de 3 meses de idade, 6 meses, que nem gatinha. Ou seja, o pai ainda nunca falou sobre leão, nunca mostrou no livrinho cobra, nada. E especificamente a cobra é o único animal que as crianças pequenas demonstram desespero.
Olha a Torá aí, uma evidência da Torá mais uma vez. Ou seja, essa pesquisa mostra que as crianças de 5 meses de idade, quando é mostrada uma foto de uma cobra, ela demonstra um desespero. E nem sempre ela faz caretas como a gente espera, porque a criança ainda está trabalhando a musculatura. Às vezes ela faz cara de nada, mas o corpo dela está desesperado com uma cobra. Enquanto isso, se você mostra qualquer animal que seja 1000 vezes pior ou mais perigoso, não acontece nada. Da onde ela vem com esse entendimento? Da onde? Instinto. E que instinto? Qual a explicação do instinto? Deus. Deus, ele é o instinto, né? Dizer que o inseto, como a abelha, ela é engenheira, física, ela é tudo de bom quando ela constrói a colmeia e sabe de tudo, chamar de instinto e ir dormir tranquilo é ser um hipócrita. Porque a gente sabe que o instinto também precisa ser explicado. O instinto, que é a sabedoria prévia, não é nada mais, nada menos do que um milagre revelado. Tá certo, pessoal? Mais um ponto que eu queria falar para vocês sobre isso aqui, que é você enfrentar os medos dos seus filhos mostrando exemplo. O caso famoso é cachorro, gato, né? Criança que tem medo de cachorro e gato. É muito comum você ver isso. No Brasil, menos, que é o país dos cachorros, né? Junto com a Índia, Tailândia, China, tem menos, que lá eles comem muito cachorro. Mas Brasil é o país dos cachorros, né? Existem em média 200 milhões de cachorros no Brasil, uma coisa inacreditável. E aí, pessoal, olha que louco, quase o número de habitantes até. Olha que louco, pessoal. Quando você anda com o teu filho e vem um cachorro e você, pai, fica com medo, a primeira coisa que o filho quer fazer é primeiro ficar assustado e olhar para o pai. Porque o pai é tipo Deus. Então, Deus, o que eu tenho que fazer nesse caso? E o pai, mesmo que ele seja medroso, ele precisa enfrentar o medo dos filhos. Isso, Baruch Hashem, eu tenho da minha mãe. A minha mãe, com 5 anos de idade, passou por um trauma. Ela estava no restaurante com os pais, tinha um gato bem grandalhão, e esse gato pulou e avançou em cima da minha mãe para pegar a comida dela, e ela ficou traumatizada, ficou com uma febre amarela. Ela foi assim, ela ficou bem doente, inclusive, e ficou um trauma pro resto da vida. Cachorro, gato, qualquer coisa que tem pelo. E ela, para o meu irmão, né, somos 2 irmãos, ela nunca passou esse trauma, muito pelo contrário, ela enfrentou com toda a força. Ela fingia que gostava de fazer carinho, fingia que não tinha medo, a tal ponto que a gente montava em cachorro, fazia de tudo com cachorro, né? E a gente nunca soube disso direito. Quando a gente ficou mais velho, minha mãe explicou. Isso que minha mãe fez foi exatamente a visão judaica. Ou seja, você enfrentar o medo. E se você acha que é muito difícil enfrentar um medo, pensa que o teu filho é muito mais. Nessa hora você tem que ser um herói. Por isso, pessoal, que quando você é pai, quando você é mãe, você literalmente entende o que é ser herói. Berta, você botou as propagandas? Sim. As mensagens todas? Obrigado. Pessoal do meu canal, de tudo mais aí, Baruch Hashem, tá tudo aí nos comentários. Galera, então olha que impressionante. Pro teu filho é muito mais difícil que para você. Manda bala, enfrenta teus medos também, sejam quais forem. Não fica correndo de besouro. Mulher, às vezes, é uma coisa fantasiosa. Um homem, quando vê uma barata, ele vê uma barata. Mulher, quando vê uma barata, ela vê um Godzilla entrando em casa, que ele vai matar todo mundo e vai levar você. Então, para a mulher, nem sempre é tão fácil ela entender a barata, porque a mulher, a emoção dela é muito mais fantasiosa que para o homem. Por isso que quando a mulher imagina o homem da vida dele, imagina coisas que nunca vão ser, né? Então, a mulher, ela tem muitas fantasias que são quebradas depois quando ela cresce, que são várias frustrações dos filmes da Disney, que acabam com as crianças de hoje, inventando que existem coisas que justo a Disney está ensinando a quebrar. A Disney te fala do homem, o príncipe encantado, mas no fundo os desenhos, os filmes estão querendo cada vez mais te ensinar a ser uma pessoa depravada. Então é muita maldade, né? É você mostrar o chocolate, mas nunca entregar. Né? É um prêmio que nunca vai ser dado. Pessoal, vou para o próximo ponto. A questão de drogas, bebidas alcoólicas e vício. Só existe uma forma de você conseguir vencer isso. Muita conversa. E a pergunta é, como essa conversa se torna efetiva? Para uma conversa, pessoal, ser efetiva, a gente vai falar nessa aula e na próxima com outras dicas também que são mais complexas, mas nessa aula também já quero falar com vocês, uma conversa efetiva é uma conversa que você faz de forma muito natural, que você não pare a coisa mais legal que seu filho esteja fazendo para ter essa conversa, porque senão vai haver muita comparação. É um tipo de conversa onde você deixa o seu filho falar. É um tipo de conversa onde você dá muitos exemplos legais e fantasiosos, porque isso ensina muito a criança. E é uma conversa onde você, às vezes, vai precisar chocar o seu filho com certas informações. Tudo de acordo com a idade. Minha mãe, né, tem o mérito
de ter 2 filhos, eu e meu irmão, que nunca nos viciamos em nada. Nunca botamos um cigarro, maconha, droga, nunca fizemos um vício, nada. Zero. Baruch Hashem, graças a Deus 1000 vezes. Qual que é o motivo? Minha mãe gravava em videocassete Globo Repórter falando sobre um túnel sem volta e ficava assistindo uma vez por mês, e conversavam sobre isso, e ela botava um amendoim, um refrigerante, a gente batia papo, e cada um dava a sua opinião, mesmo que eu não sabia nada do que estava falando, eu acho que é muito legal, eu acho que é muito errado, ou seja, ensinando a nós filhos a desenvolver, falar sobre coisas que são muito erradas, né? A ponto que a gente tinha às vezes pesadelos, mas nesse caso minha mãe ficava muito mal, porque ela dizia, é melhor ter um pesadelo no sono do que ter um pesadelo na vida real. E ela esteve certa. Obrigado muito pela minha mãe eternamente por isso. Pessoal, e é o seguinte, galera, tudo que está ligado a vício é conversa, é muita conversa, é demonstrar a verdade, falar a verdade. Não é ficar nessa hora tentando dar a entender que não faz tão mal, porque na hora eu quero misturar, julgar bem. Por isso que, igual na aula passada, quando eu falei que você quer explicar casamento homossexual, quer explicar um assassino para o seu estuprador, você quer qualquer coisa errada, você quer mimo, você quer ensinar para o teu filho que mimar demais é errado. Tudo que você quer ensinar de errado para o teu filho, você não pode, na hora de explicar para o teu filho, ficar misturando demais julgar bem com racionalizar. Primeiro você racionaliza tudo que tem que racionalizar, depois julgar bem. Se mistura tudo, teu filho vai ficar confuso. Por um lado você diz que assassinar é errado, daqui a pouco você diz que pode ser que ele aprendeu assim, e daqui a pouco você está achando que o assassino não tem problema ser assassino, tá entendendo? Então a criança é muito radical. Se você falar para a criança que é para pular, ela pula. Se você falar para a criança que choque mata, que não é para falar assim também, ele tem medo de qualquer coisinha que dê choque, até causar um trauma desnecessário. Tá certo? Pessoal, outro ponto. Nunca comparar os seus filhos entre eles. Muito pelo contrário. O Rav Lasser, que é um rabino grande sefardita da nossa geração, ele dá muitas aulas e ele tem uma dica. Qual que é a dica? Todo fim de semana, na mesa do Shabat, na casa, Shabat para quem é o felizardo, porque Shabat é parte da estrutura disciplinar e de uma boa educação judaica, que é o Shabat. Se você não tem o Shabat na tua vida, então está faltando muita coisa. E eu falo isso não para ofender, mas com conhecimento de causa, porque eu já fui muito não religioso, e hoje em dia eu fiquei bem religioso. Então eu sei o que eu estou dizendo. É muito triste uma pessoa que não tenha Shabat na casa dele. Não há quase que família unida direito. Pessoal, fora 1 bilhão de outros fatores. No Shabat você está sentado com teus filhos. Você tem lá 2 filhos, né? Normal do Brasil, você tem 2 filhos. E aí, o que você faz? Criança adora dizer, eu sei, você não sabe, não é assim, minha professora falou que não é desse jeito, blá, blá, blá. Nessa hora, não é só nessa hora, todo Shabat é bom você falar, pessoal, vamos fazer uma brincadeira. Cada um faz um elogio para o outro. Ou seja, você e Yosef diz o que você acha da Miriam. Fala uma coisa que você acha muito boa na Miriam. E você vai ficar muito sem graça, ele não vai saber desenvolver, ele vai falar coisas que não tem nada a ver. Ah, a Miriam sabe fazer xixi e, sei lá, vai falar coisas às vezes que são engraçadas, que nem fazem muito sentido. Todo mundo bate muita palma na mesa. Todo mundo fala, cola com a avó, que bom que se conhece seu filho. Dá um abraço agora, dá beijo, agora dá um brahá pro outro. Esse tipo de brincadeira, esse tipo de atividade, ele é muito saudável, ele é muito positiva, ele ensina para a criança realmente o bem, o ver o bem no próximo, aquela coisa de entender que eu não estou sozinho no mundo, eu preciso do outro, a coisa de família, ele é a coisa mais importante do mundo, ele é a estrutura que nunca pode ter um arranhão sequer, se chama amizade de trabalho. Quebrou, não sou mais amigo dele. Nós dois somos engenheiros, agora eu não sou mais. Acabou a amizade, a gente não fala mais do nosso emprego, exemplo. Acabou, tá bom, tua vida não vai acabar por causa disso. Agora, ter problema com esposa, com marido, com filhos é uma coisa ruim. Nessa hora você faz isso, tá certo? E se você achar que é muito necessário que teus filhos não estão sendo amigos, você está vendo que eles já estão adolescentes, já estão não se gostando, então em casos muito extremos você usa o prêmio. Lembrando que o prêmio, ele não é uma coisa educacional, ele é anti-educacional. Só que em casos de desespero, vale a pena usar o prêmio, contanto que depois você tenta reforçar o prazer espiritual de fazer o certo sem precisar do prêmio. O maior exemplo disso é fazer uma benção, como a gente falou na primeira aula. A criança quer beber água, você fala, faz chacola. A criança não faz.
deixa passar. Não faça disso também um desespero, ele é criança. Mas vai chegando um momento que você tem que começar a explicar o bem que isso faz e que é legal. E não tem essa de tipo, se você fizer brahá, eu te dou uma bala. Porque senão, você está subornando o pai vai ter que dar salário para o filho fazer a mitzvot. Vai acontecer todos os casos que a gente falou nessas 3 aulas que dão errado. Tá certo, pessoal? Outro ponto que eu quero falar. Tem mais alguns pontos finais, galera, para a gente falar da nossa querida aula aqui de pais e filhos, para a gente poder terminar essa aula. Tá bom? A próxima aula vai ser a última aula de pais e filhos. Tá bom? Que a gente vai falar também muito assunto para tentar fechar o ciclo das 4 aulas de pais e filhos. Galera, a questão é como brigar com o seu filho. Por um lado, você tem que mostrar reverência, hierarquia, apontar os problemas que estão errados, né? Por outro lado, tem uma frase famosa para quem ouviu lá as minhas aulas da psicologia da Torá, que tem lá sobre vários temas. Então, são algumas aulas sobre psicologia da Torá, onde eu falo, por exemplo, que toda pessoa que fica com raiva, Guimarães diz, todos os tipos de coisa ruim vêm a ele, todos os tipos de inferno vêm sobre ele, né? E aí a gente fica pensando, e agora? Como é que eu vou brigar com meu filho, né? Mostrar que ele está errado e ao mesmo tempo não ficar nervoso? Então a Torá fala que a gente tem que se trabalhar realmente de forma muito forte para a gente demonstrar por fora uma cara nervosa, mas sem ficar nervoso por dentro. Aí você pode me dizer, Rabino, então vou fazer o seguinte, não fica nervoso nem por fora nem por dentro, é tudo paz e amor, é tudo tranquilo, é tudo de boa. Não, não é assim, que a nossa vida não é carnaval, a vida não é um carnaval. Então, óbvio que você sim tem que mostrar nervosismo por fora. Por quê? Porque a criança não entende. A criança, ela tem poucos algoritmos que fazem ela entender alguma coisa e criar um comando de entendi e não entendi. Então, se você ficar, tá muito errado o que você fez, papai vai te arrebentar na próxima vez. Teu filho vai falar, meu pai tá bêbado, desde 2 anos de idade ele vai entender o que é um alcoólatra. Então não é por aí que você tem que ensinar teu filho, você tem que chegar pro teu filho e fazer cara feia. A sobrancelha é a coisa que mais ajuda o teu filho a entender. A minha filhinha de 2 anos, a primeira coisa que ela faz quando eu faço assim é ficar focando na minha testa. Ela foca na minha testa, aí ela quer rir, mas ela não sabe se pode rir, e na hora eu também quero rir, mas não pode. Não. Não pode dar tapa no papai. Que história é essa de dar tapa no papai? Hein? Não pode dar tapa no papai. De jeito nenhum. E fica assim um minuto mais ou menos. Depois mostra que você tem que ser apaziguado. Aí normalmente a criança sempre vem, quer te dar um beijo. Aí você beija ela e volta tudo normal. Ou seja, pessoal, brigar, vocês têm que estar 100% por dentro bem. Sabe por quê? Eu vou falar uma bomba para vocês aqui. Uma bomba muito grande, que é o seguinte: a criança sabe perceber quando o pai e a mãe estão nervosos para educar ou estão nervosos para desabafar os seus problemas pessoais em cima dos filhos, que é o que acontece normalmente. Pai e mãe quer ver Jornal Nacional, pai e mãe quer ficar tranquilo. Pai e mãe não tá afim agora de ficar educando o filho. E aí vem um filho pentelho precisar de você. Óbvio que eu tô, falando que isso é errado, tô querendo mostrar que isso é o errado, achar pensar desse jeito. E aí o pai, qualquer coisa. E daqui a pouco tá batendo no filho, xingando o filho. Para de mexer o saco, tá atrapalhando aqui, não consegui ouvir o William Bonner aqui falando boa noite, caramba. E aí o que você está fazendo? Você está fazendo teu filho entender que, primeiro, você, filho, não é prioridade para o seu pai. Número 2, nem a Torá é prioridade, porque qualquer coisa boba aleatória faz mais sentido para o seu pai. E número 3, prova que o seu pai não é uma pessoa equilibrada. Porque o pai e a mãe ficam jogando problemas externos em cima do filho. E quando o filho percebe isso, ele para de ter tanta confiança no pai. Isso é bem triste. O filho e a filha que não tem muita confiança no pai é aquele que com 12, 13 anos já não conta quase segredo nenhum. Ele prefere contar para qualquer amigo, mas ele fala, não, pro meu pai não dá certo contar não. Porque tudo ele ou não tá nem aí, ou ele já sai me batendo. Ele quer resolver de qualquer jeito, ele só não pode perder o Jornal Nacional. E o filho percebe isso tão rápido, gente. E o filho é tão inteligente. E no final das contas a gente fica lá, onde foi que eu errei? E não vai adiantar mais muito, Porque de muitas coisas a gente pode se arrepender, menos pelo tempo perdido. O tempo não volta. Tá certo? Você pode se arrepender, de novo. Deus pode te perdoar até de tudo, mas o tempo continua não voltando. Mesmo que Deus zere a tua conta negativa e você fique no nulo, ainda assim você perdeu o teu tempo. Então o tempo é uma coisa preciosa demais, porque mesmo sobre ele a gente não consegue fazer chuvar direito, se arrepender, porque o tempo não para. Tá certo, pessoal? Outra coisa que eu queria falar,
porque tem algumas coisas para falar na sala, eu quero falar mais um ponto. Vamos falar mais um pontinho, galera. É o seguinte, tem um ponto que não dá para falar que é muito longo, vamos falar sobre outro rápido aqui, manter a palavra. Eu na segunda aula, na aula passada, eu falei um minutinho sobre a questão de você manter a palavra sobre o que você fala, né? E aí, isso entra muito na questão seguinte, isso entra muito na questão... Peraí, pessoal, deixa eu ver uma coisa aqui para não perder. Bom, tem mais coisas que eu não falei da aula de hoje, vamos falar para a aula que vem. Que é o seguinte, manter a palavra e mostrar que pai e a mãe pensam iguais. Quero deixar esse ponto melhor, porque eu vi dúvida para algumas pessoas. Quando eu digo que o pai e a mãe têm que mostrar que eles pensam igual na frente dos filhos, não é que eles têm que ser robôs. Eu, inclusive, dei um exemplo que eu repito, que é, por exemplo, se você quiser falar de uma coisa muito boba, como eu gosto de chocolate normal ou chocolate branco, então pode o pai e a mãe ficar à vontade falando que pensam diferente. Mas em qualquer coisa que esteja ligada a comandos, a faremos ou ouviremos, a condicionamento positivo, a educação judaica, a negar um condicionamento negativo, a ir contra algum tipo de prêmio através de comandos e promessas que vão destruir. Toda vez que está ligado a algo que é construtivo, o pai e a mãe têm que estar andando na mesma linha. E se você é pai e sua mãe falou primeiro A, não vem agora você pai e fale B. E se você, pai, falou A, você, mãe, não entre agora na frente dos filhos e fale B. Resolva isso depois no quarto, conversando na intimidade, quando as crianças estiverem dormindo, e resolvam, vão ajeitando. Porque errar não só às vezes é bom, como ele mostra para a criança que o mundo é imperfeito mesmo. Então olha que interessante. Até o erro dos pais, quando ele é de forma natural, comum, dentro do seu espaço, dentro do seu modo e grau, né, a seu nível e grau, ele também é positivo, porque ele mostra para o mundo que o mundo não é perfeito. Então, pessoal, é nessa hora que a gente tem que entender que tudo pode ser consertado, contanto que o pai e a mãe estejam sempre andando numa mesma linha. Pai e mãe que são separados, normalmente a guarda fica com a mãe, né? Ninguém vai falar que é feminismo, né? Mas fica com a mãe a guarda. E óbvio que a gente entende, muito, pelo menos em parte dos motivos do porquê, em parte não é justo, mas em parte sim é justo. A gente vê que quando é só de pai ou só de mãe, a própria psicologia da Torá fala que a educação já não está muito completa. Então você precisa tentar, se você é mãe, tentar ser um pouco pai. De vez em quando for bater de verdade, eu digo que teu filho fez uma coisa inacreditável, você vai precisar de uns bons tapas. Nessa hora, engrossar a voz e tentar quase que ser a imagem paterna. E se você é um pai, tentar puxar em muitas situações a questão materna. Como deixar o filho dormir perto de você. Não ficar com aquele instinto animal de que eu sou pai e eu quero me debruçar na cama e meu filho está me atrapalhando. Ou seja, eu tenho que pegar o lado materno. Porque até você pega a psicologia do Freud, ele explica que uma criança que ele cresce ou sem pai ou sem mãe não fica perfeita, falta, porque Deus criou a natureza de uma forma perfeita. E se você pega o nome Deus em hebraico, um dos nomes é Elohim, que na numerologia dá 86. E se você pega a natureza em hebraico, que é Teva, também é 86 de numerologia, para dizer que uma das formas que Deus mais se revela é através da natureza que ele mesmo criou. Tá certo, pessoal? Gostaria de falar para vocês que a próxima aula vai ser a última aula sobre pais e filhos. Vamos falar sobre a questão de sensualidade que os pais agem na frente dos filhos. Vamos falar de criar objetivo para os filhos. Fazer do seu filho ter objetivo na mente dele, que seja físico e espiritual. Destruindo preguiças e maus comportamentos do meio ambiente. Vamos falar também de conversas efetivas com a criança quando você não é mais só um pai, você também quer ser o melhor amigo dele. Como fazer para você entender os maiores segredos do teu filho sem fazer grandes esforços. Tá certo, pessoal? E a partir daí a gente vai partir para cada um que vai ter estudado essas 4 aulas a fazer a sua melhor educação dentro de casa. Lembrando que vale a pena assistir mais de uma vez todas essas aulas, porque são muito técnicas, são muito complexas e precisam realmente de estudos reforçados para a gente poder entender. A próxima aula vai ser sobre pais e filhos e depois eu quero começar uma aula com vocês sobre linguagem corporal, tá certo? Que inicialmente parece não ter nada a ver com a Torá, tá cheio de assunto que estão me mandando, mas esse eu quero dar porque tem a ver também com a educação, não é sobre pais e filhos, mas é como você agir e entender a linguagem corporal
atrelada à alma e atrelada à mente de uma forma pela Torá e de uma forma que você consiga analisar muito melhor no trabalho, amigo, pai, mãe, filho, tudo à tua volta de uma forma inteligente, com muito mais sucesso. É demais o tema linguagem corporal, que a gente vai estar daqui a 2 aulas. Tá bom, pessoal? O último ponto que eu gostaria de falar com vocês é convidar vocês a patrocinar esse trabalho maravilhoso que é esse projeto de aulas de Torá. Tanto as aulas no Facebook, canal no YouTube, agora essas novas aulas que vão ter agora também da Parashá da semana, enfim, e todas as coisas que precisam não só dos seus gastos de esforços mentais e espirituais, como também às vezes de capitais. Assim você vai estar fortalecendo, patrocinando meu trabalho, ou fazendo com que haja maior compromisso cada vez mais com a continuidade desse projeto, ou seja, facilite cada vez mais o poder aumentar o projeto, nunca querer diminuir, muito pelo contrário, expandir, fazer chegar em mais judeus e também naqueles que são Bnei Noach e querem se conectar com a Hashem. Entre em contato comigo para patrocinar, pessoal, esse trabalho maravilhoso. Entra aqui pelo assunto que está... Berto, você conseguiu botar no link no topo? Entra no comentário, pessoal, tem esse link que você entra e você pode doar por qualquer cartão de crédito, pelo PayPal, é super segura a transferência. Entra aí agora, depois que acabar a aula, e aproveita para fazer a tua colaboração. E quem não quer fazer por cartão de crédito, tem conta bancária do Bradesco, entre em contato comigo que eu te dou. Se você é do YouTube, não adianta só falar eu quero ajudar. Você tem que colocar o teu e-mail completo, tudo com letra minúscula. Assim eu entro em contato com você. Se é pelo Facebook, bota lá no comentário, numa mensagem no privado e fala que quer ajudar. Dessa forma, você vai estar me ajudando e também ganhando muitos méritos por esse estudo de Torá. Pessoal, essa foi a aula de hoje, tá certo, galera? Lembrando que a partir de amanhã, quinta-feira à noite, muda uma parte da reza do Bareh Reino por Bareh Aleinu, e a gente vai tentar no Matar Livrehá. Agora a gente começa a pedir chuva. No meio da reza da Amidá, a partir de que amanhã, quinta-feira à noite, somente 2017, porque cada ano modifica. Pessoal, já fico com saudade da nossa próxima aula de domingo. Sexta-feira, de agora, já vai estar sendo postada a Parashá da semana Lech Lecha com coisas bem interessantes mesmo. E a gente vai continuando assim, com você compartilhando, com a gente podendo produzir Torá e Mitzvot, com a gente podendo estudar e fazendo realmente de 5 mil inscritos, vamos agora para 10 mil inscritos. De 265 mil visualizações no YouTube, vão para 500 mil. Vamos só dobrar e multiplicar, para que dessa forma a gente possa só aumentar a nossa Torá e a nossa mitzvot em todos os sentidos. Galera, tudo de bom, galera. Kol tuv leitraot e até a próxima.